Parte 1. A companhia aérea expulsou um pai solteiro e sua filha da primeira classe, então o piloto saiu da cabine. Há momentos na vida que parecem pequenos quando começam. Um simples embarque. Um corredor estreito. Um bilhete de avião. Um olhar de julgamento. Mas, às vezes, é justamente nesses momentos silenciosos que tudo muda. Naquela manhã fria, o aeroporto internacional estava cheio de pessoas correndo de um lado para outro. Alguns sorriam, outros falavam ao telefone, enquanto muitos apenas seguiam olhando para o relógio. O som constante das malas deslizando pelo piso misturava-se aos anúncios feitos pelos alto-falantes. Entre aquela multidão caminhava Marcos, segurando firme a mão da pequena Sofia, sua filha de 8 anos. Ela usava um casaco verde um pouco maior do que seu tamanho e carregava uma pequena mochila rosa nas costas. Seus cabelos castanhos estavam presos em uma trança simples, feita pelo próprio pai naquela manhã. Não havia ficado perfeita, mas Sofia adorava quando era Marcos quem arrumava seu cabelo. Desde que sua esposa havia falecido 3 anos antes, ele fazia tudo sozinho. Aprendeu a cozinhar. Aprendeu a pentear cabelos. Aprendeu a ajudar nas tarefas da escola. E, principalmente, aprendeu que ser forte nem sempre significava esconder a tristeza. Naquele dia, porém, havia um motivo especial para a viagem. Sofia havia passado por meses difíceis de tratamento médico. Depois de tantas consultas, exames e noites mal dormidas, finalmente os médicos disseram que ela estava bem. Como promessa, Marcos decidiu realizar o maior sonho da filha. Viajar de avião. Mas não apenas viajar. Viajar na primeira classe. Durante quase 2 anos, ele economizou cada centavo possível. Trabalhou horas extras. Deixou de comprar roupas novas. Vendeu alguns objetos antigos. Tudo para proporcionar à filha um único dia inesquecível. Quando chegaram ao portão de embarque, Sofia olhou para o enorme avião pela janela. Papai, ele é muito maior do que eu imaginava. Marcos sorriu. Também achei quando viajei pela primeira vez. Ela apertou sua mão. Você está feliz? Ele respirou lentamente. Muito feliz. Pouco depois, anunciaram o embarque. Os passageiros começaram a formar fila. Funcionários conferiam documentos, desejavam boa viagem e indicavam o caminho. Quando chegou a vez deles, Marcos entregou os cartões de embarque. A atendente conferiu rapidamente. Sorriu. Primeira classe. Tenham uma excelente viagem. Sofia abriu um sorriso enorme. Ela quase pulava de alegria enquanto caminhava pelo corredor do avião. Tudo era novo para ela. As luzes suaves. O cheiro característico da cabine. Os assentos largos. As janelas enormes. Ela olhava para cada detalhe como quem descobria um novo mundo. Quando encontraram seus lugares, Marcos colocou a mochila da filha no compartimento superior. Depois ajudou Sofia a sentar. Ela passou a mão no assento. Parece uma poltrona de casa. Marcos riu baixinho. É bem confortável mesmo. Durante alguns minutos, tudo parecia perfeito. Até que algumas pessoas começaram a embarcar. Um casal elegante entrou conversando em voz baixa. Depois veio um empresário de terno escuro. Logo atrás, uma senhora muito bem vestida observou Marcos de cima a baixo. Seu olhar demorou na camisa simples dele. Depois passou pela mochila desgastada. Por fim, parou em Sofia. Ela franziu discretamente a testa. Sentou-se algumas fileiras atrás. Pouco tempo depois, outra passageira aproximou-se de uma comissária. Falou algo em voz muito baixa. A comissária apenas assentiu. Minutos depois, outra funcionária apareceu. Ela olhou discretamente para Marcos. Depois consultou um tablet. Respirou fundo. E caminhou até ele. Senhor, posso falar com o senhor por um instante? Marcos levantou os olhos. Claro. A comissária manteve um sorriso profissional. Houve um pequeno problema com os assentos. Marcos pegou seus cartões de embarque. Problema?
Ela conferiu novamente. Sim, talvez seja necessário que o senhor e sua filha mudem de lugar. Sophie olhou imediatamente para o pai. Seu sorriso desapareceu. Marcos respondeu com calma. Mas estes são os assentos indicados em nossos bilhetes. A funcionária fez um pequeno gesto de compreensão. Eu sei. Ela parecia desconfortável. Apenas peço que espere um momento. Ela voltou para a frente da cabine. Outros passageiros começaram a observar discretamente. Alguns fingiam ler revistas. Outros apenas escutavam. Marcos permaneceu tranquilo. Não queria assustar Sofia. Ela segurou sua mão. Papai, fizemos alguma coisa errada? Ele sorriu. Não, meu amor. Absolutamente nada. Mesmo assim, algo dentro dele dizia que aquela situação ainda estava longe de terminar. Poucos minutos depois surgiu outra funcionária, desta vez acompanhada por um supervisor. O homem tinha expressão séria. Cumprimentou Marcos rapidamente. Senhor, preciso verificar seus cartões de embarque novamente. Marcos entregou. O supervisor analisou cada detalhe. Tudo estava correto. Nome. Número do voo. Classe. Assento. Não havia erro algum. Mesmo assim, ele permaneceu em silêncio durante alguns segundos. Finalmente falou. Senhor Marcos, infelizmente será necessário pedir que o senhor e sua filha deixem estes lugares. Marcos piscou lentamente. Desculpe, não entendi. O supervisor manteve a postura firme. Precisaremos acomodá-los em outra parte da aeronave. Marcos respirou fundo antes de responder. Existe algum problema técnico nestes assentos? Não. Então houve algum erro na reserva? Também não. Marcos olhou diretamente para ele. Então por que precisamos sair? O supervisor demorou alguns segundos para responder. Alguns passageiros fizeram reclamações. O silêncio que se formou pareceu maior do que o barulho dos motores sendo preparados do lado de fora. Marcos perguntou calmamente. Reclamações sobre o quê? O homem evitou olhar diretamente para ele. Eles acreditam que houve um engano na distribuição dos lugares. Marcos franziu a testa. Um engano? Sim. Mas nossos bilhetes mostram claramente primeira classe. O supervisor respirou. Eu compreendo. Sofia começou a olhar para o pai com os olhos cheios de dúvidas. Ela ainda não entendia completamente o que estava acontecendo. Mas já percebia que os adultos ao redor estavam tratando seu pai de maneira diferente. Alguns passageiros observavam a cena sem dizer palavra. Outros cochichavam discretamente. Uma senhora balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Não para Marcos, mas para a situação. Marcos continuava extremamente educado. Senhor, eu paguei por estes assentos. Tenho todos os comprovantes. O supervisor respondeu em voz baixa. Eu sei. Então não vejo motivo para sair. O homem permaneceu em silêncio. Era evidente que ele próprio não concordava totalmente com aquilo. Mesmo assim, parecia pressionado. Nesse instante, um passageiro levantou-se. Isso já está demorando demais. Se eles não pertencem à primeira classe, coloquem-nos onde deveriam estar. A cabine ficou completamente silenciosa. Sofia abaixou a cabeça. Ela apertou a mão do pai com força. Marcos sentiu um nó na garganta. Não por ele, mas pela filha. Ela estava vivendo o dia que deveria ser o mais feliz de sua infância. E, aos poucos, aquele sonho começava a se transformar em vergonha. Marcos inclinou-se para Sofia. Falou quase num sussurro. Olhe para mim. Ela levantou os olhos. Você não fez nada errado. Nunca deixe ninguém fazer você acreditar nisso. Sofia apenas assentiu. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Naquele instante, uma voz firme ecoou pelo sistema interno da aeronave. Todos levantaram a cabeça. Era uma voz calma. Segura.
Experiente. A voz do piloto. E, poucos segundos depois, algo completamente inesperado aconteceu. Great. Since you want the complete story, partes 1 e 2, I'll continue from where part 1 ended. Combining both parts will give you a story in the requested range of de 1800 a 2000 words. Parte 2. A voz do piloto era calma, firme e impossível de ignorar. Senhoras e senhores, peço alguns instantes da atenção de todos. Antes da decolagem, preciso resolver uma situação que não representa os valores desta companhia nem os meus como comandante desta aeronave. A cabine inteira mergulhou em silêncio. Os passageiros trocaram olhares curiosos. Até os comissários pareciam surpresos com o anúncio. Poucos segundos depois, a porta da cabine se abriu. O comandante caminhou lentamente pelo corredor. Seu uniforme impecável contrastava com a expressão serena em seu rosto. Ele não parecia irritado. Parecia apenas determinado a fazer o que acreditava ser certo. Ao chegar perto de Marcos e Sofia, parou por um instante. Olhou para a menina. Depois para o pai. E sorriu com gentileza. O senhor é Marcos? Sim. Esta é a Sofia? Marcos respondeu apenas com um leve movimento de cabeça. O comandante então voltou-se para o supervisor. Posso ver os cartões de embarque deles? O supervisor entregou os documentos imediatamente. O comandante conferiu cada detalhe. Não havia qualquer erro. Os assentos pertenciam realmente àquele pai e àquela filha. Ele devolveu os cartões. Respirou fundo. E falou para que todos pudessem ouvir. Eles compraram estes lugares de forma correta. Estão exatamente onde deveriam estar. Ninguém respondeu. O silêncio ficou ainda maior. O comandante continuou. Não existe motivo operacional para que mudem de assento. Ele fez uma pequena pausa. Muito menos um motivo humano. Alguns passageiros abaixaram os olhos. Outros pareciam desconfortáveis. O homem que havia reclamado anteriormente cruzou os braços. Comandante, alguns clientes pagam caro para viajar tranquilos. O piloto olhou diretamente para ele. Mas respondeu com tranquilidade. E foi exatamente isso que o Sr. Marcos fez. Outra pausa. Pagou pelo serviço que recebeu. O passageiro não encontrou resposta. O comandante então voltou-se para Sofia. Ela ainda segurava a mão do pai. Os olhos continuavam úmidos. Posso fazer uma pergunta? Ela sentiu timidamente. Esta é sua primeira viagem? Sofia respondeu baixinho. É. Está animada? Ela sorriu de leve. Eu estava. O comandante percebeu que aquela frase carregava muito mais tristeza do que qualquer criança deveria sentir. Ele ajoelhou um pouco para ficar na altura dela. Espero que, quando este avião pousar, você volte a sorrir como antes. Ela fez um pequeno sinal positivo. Enquanto isso, alguns passageiros observavam toda a cena em completo silêncio. Uma senhora enxugava discretamente uma lágrima. Um casal trocou olhares envergonhados. Até alguns comissários pareciam emocionados. O comandante levantou-se novamente. Então falou com voz firme. Nesta aeronave, ninguém será tratado de maneira diferente por causa da roupa que veste, da aparência que tem ou das suposições que outras pessoas fazem. As palavras ecoaram pela cabine. Não havia gritos. Não havia agressividade. Apenas uma verdade simples. E justamente por isso elas tocaram tantas pessoas. O supervisor deu um passo à frente. Comandante, peço desculpas. Eu deveria ter encerrado essa discussão antes. O piloto colocou a mão em seu ombro. Todos nós erramos. O importante é corrigir o erro antes que ele machuque alguém. Marcos permaneceu em silêncio. Ele não buscava vingança. Não queria humilhar ninguém. Queria apenas proteger a filha. O comandante voltou-se para ele. Senhor Marcos, em nome da tripulação, peço desculpas pelo constrangimento que o senhor e sua filha enfrentaram. Marcos respirou lentamente.
Depois respondeu: obrigado. Só isso. Uma única palavra, mas carregada de sinceridade. Sofia olhou para o pai. Pela primeira vez desde o início daquela confusão, voltou a sorrir. Era um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Antes de retornar à cabine, o comandante retirou discretamente um pequeno broche dourado do bolso. Era uma réplica das asas usadas pelos pilotos. Ele entregou o presente para Sofia. Todo grande passageiro merece suas primeiras asas. Ela segurou o broche com cuidado, como se fosse um tesouro. É para mim? Claro. Mas existe uma condição. Ela regalou os olhos. Qual? Prometa que nunca deixará ninguém dizer que você vale menos do que realmente vale. Sofia sorriu. Eu prometo. O comandante sorriu também. Depois voltou lentamente para a cabine. Poucos minutos mais tarde, a porta foi fechada. Os motores começaram a ganhar força. O avião iniciou o deslocamento pela pista. Enquanto observava a cidade desaparecer pela janela, Sofia segurava o pequeno broche nas mãos. Ela parecia esquecer aos poucos tudo o que havia acontecido. Marcos olhou para a filha. Pensou em quantas noites havia trabalhado até tarde. Em quantos finais de semana deixará de descansar. Em todos os sacrifícios feitos para estar ali. Naquele instante, percebeu que nada daquilo tinha sido em vão. Durante o voo, alguns passageiros aproximaram-se discretamente. Uma senhora ofereceu um pequeno livro para Sofia. Disse que seus netos adoravam aquela história. Outro casal desejou boa viagem. Até um homem que permanecerá calado durante toda a confusão fez questão de apertar a mão de Marcos. Eu deveria ter falado antes. Desculpe. Marcos respondeu apenas com um sorriso. Às vezes, um pedido sincero vale mais do que longas explicações. Horas depois, quando o avião iniciou a descida, o comandante fez mais um anúncio. Senhoras e senhores, obrigado por viajarem conosco hoje. Espero que cada um leve desta viagem algo além do destino. Algumas pessoas entenderam imediatamente o significado daquela frase. Quando desembarcaram, Sofia caminhava feliz pelo corredor do aeroporto. Ainda segurava o broche dourado. Antes de sair, ouviu alguém chamando seu nome. Era o comandante. Ele havia esperado alguns minutos apenas para se despedir. Gostou da viagem? Ela respondeu com um enorme sorriso. Foi a melhor da minha vida. Ele riu. Então minha missão foi cumprida. Marcos estendeu a mão. Mas o comandante preferiu abraçá-lo. Continue sendo o pai que sua filha já sabe que o senhor é. Marcos sentiu os olhos marejarem. Obrigado por não olhar apenas para os bilhetes. O comandante respondeu calmamente. Pessoas sempre vêm antes dos assentos. Pai e filha seguiram caminhando de mãos dadas. Lá fora, o sol começava a iluminar a cidade. Sofia olhou para o céu. Depois apertou novamente a mão do pai. Papai. Sim? Acho que um dia quero pilotar um avião. Marcos sorriu. Eu acredito que você consegue. Ela olhou para a frente. Agora seus passos eram leves, cheios de esperança. Porque naquele dia ela aprendeu uma lição que levaria para toda a vida. Algumas pessoas julgam pela aparência. Outras escolhem enxergar o coração. E basta uma única pessoa fazer a escolha certa para transformar completamente a história de alguém. Fim.